meu nome é Analice Costa, eu sou acadêmica do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório e estou aqui para fazer algumas considerações acerca do meu trabalho de conclusão de curso, elaborado sob orientação do professor Saulo Marimon, que tem como título a medida socioeducativa de internação e o tratamento dispensado aos adolescentes infratores dependentes químicos. Pois bem, o objetivo norteador foi a forma de tratamento dispensada ao adolescente que comete ato infracional ensejador de medida socioeducativa de internação, em especial aqueles adolescentes dependentes químicos. Adolescentes, conforme preceitua o ECA, são aquelas pessoas com idade compreendida entre 12 e 18 anos. E por estarem em fase de desenvolvimento em que ocorrem as principais mudanças cognitivas, a eles é dirigido o princípio da proteção integral. Este princípio decorre do texto do artigo 227 da Constituição Federal de 1988, sendo dever da família, do Estado e da sociedade a garantia dos direitos que formam a proteção integral. É importante ressaltar que com a Constituição Federal de 1988 houve uma mudança significativa na situação jurídica da criança e do adolescente, que, por sua vez, passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direito, abandonando-se a até então adotada doutrina da situação irregular e inserindo-se no ordenamento jurídico brasileiro a concepção de pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, o que posteriormente restou firmado em 1990 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Com relação às medidas socioeducativas, elas são aplicadas após o trâmite do devido processo legal como resposta ao ato infracional cometido pelo adolescente. Ato infracional é toda conduta descrita como crime e contravenção penal, de acordo com o artigo 103 do ECA. O artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente elenca de forma taxativa quais as medidas podem ser aplicadas ao adolescente infrator, que são a advertência, a obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e a internação em estabelecimento educacional, que foi o foco principal da pesquisa realizada. Foi possível constatar que as medidas socioeducativas, além do caráter educativo, também têm um caráter sancionatório. Isso porque elas são aplicadas como resposta ao ato infracional que o adolescente cometeu. E pode-se dizer que tem esse caráter porque somente o educar não foi suficiente àquele adolescente. A internação é a mais grave dentre as medidas arroladas no artigo 112, justamente porque priva a liberdade do adolescente, retirando-o do convívio da família e da sociedade. Assim, deve nortear-se pelos princípios da brevidade, que diz respeito ao limite cronológico, ao da excepcionalidade, que garante que a internação será aplicada somente quando não houver outra medida mais adequada, e o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que protege justamente a fase vivida pelo sócio-educando. A internação, ela comporta o prazo máximo de 3 anos, mas não comporta o prazo mínimo, conforme prevêem os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 121 do ECA, e sendo assim, ela deve ser avaliada no prazo máximo de a cada 6 meses. Em 2012, passou a vigorar a Lei 12.594, que regulamentou a execução das medidas socioeducativas e reforçou a previsão já trazida pelo ECA no sentido das avaliações da medida de internação. A lei dispõe também que somente a gravidade do ato, os antecedentes e o tempo de cumprimento da medida não podem, por si só, justificar a não substituição da internação por outra medida mais branda. No que tange ao adolescente dependente químico, cabe registrar que a importância do cuidado especial com a saúde mental se dá pela fase de transformações físicas e psicossociais que a adolescência representa. Nessa fase, o surgimento de algum transtorno mental é fator ainda mais agravante e pode influenciar no período mais tardio da vida daquela pessoa. O parágrafo 3º do artigo 112 do ECA prevê a destinação de tratamento especial e individualizado, bem como
O parágrafo 1º do artigo 227 da Constituição Federal garante que o Estado deve promover programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente. Mas, com o advento da Lei do SINASE, 12.594, por meio do artigo 64, houve a regulamentação desse tratamento, restando determinado que o adolescente nessa situação deve ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial, seguindo conjuntamente as normas do SUS e do SINASE. Assim, a medida a ser adotada judicialmente deve ser amparada por avaliação de equipe multidisciplinar, ou seja, além dos profissionais da Fundação, é necessário que haja avaliação de profissionais da rede pública de saúde. Também, todos os procedimentos devem constar no plano individual de atendimento do adolescente. Em regra, tem-se que os centros de atenção psicossocial álcool e droga são as entidades que possuem a melhor estrutura para prestar o atendimento especializado de atenção integral à saúde, inclusive porque representam a substituição dos tratamentos em manicômios ou hospitais pelos tratamentos terapêuticos. Outro ponto importante trazido pela Lei 12.594 é a possibilidade, ainda que excepcional, de suspensão da medida socioeducativa visando incluir o adolescente em programas de atenção integral à saúde mental. Cabe, então, à autoridade judiciária, após ouvir o Ministério Público e o defensor, a decisão acerca do deferimento ou não da suspensão. A suspensão também precisa ser avaliada a cada 6 meses. Foi também durante a pesquisa realizada a visitação à Fundação de Atendimento Socioeducativo em Porto Alegre, que possibilitou uma visão dos profissionais da instituição que recebem os adolescentes e cumprimento da medida de internação, bem como a constatação de que muitas irregularidades ocorrem. Por exemplo, quanto à estruturação, que somente há divisão quanto ao sexo e não quanto à gravidade do ato ou mesmo a fase de desenvolvimento do socioeducando. Ou seja, os adolescentes dependentes químicos não cumprem a medida em local diverso. Em que pese os profissionais tentem passar uma boa imagem, as respostas obtidas na visitação entram em contraste com todos os trabalhos lidos que realizam entrevistas com internos ou ex-internos, que demonstram que a internação não atinge o cunho educativo ressocializador, na medida em que não cumprem os preceitos legais. Dessa forma, é imprescindível que desde o início o adolescente dependente químico, em cumprimento da medida de internação, receba o tratamento especial e adequado, de modo que não cause prejuízos ao seu desenvolvimento e também aos demais internos. Ainda não é possível chegar a uma conclusão definitiva a respeito do tema abordado, e por isso o trabalho vai permanecer em desenvolvimento. O que constatou-se foi que as disposições constitucionais do Estatuto da Criança e do Adolescente, agora regulamentadas pela Lei do SINASE, protegem o adolescente infrator dependente químico. Porém, faticamente, não há alterações efetivas. O que se percebe na Fundação de Atendimento Socioeducativo é uma fase de adequações morosas e desestruturadas de adequação à nova lei. Ademais, cabe deixar claro que o que se busca não é a não responsabilização, mas simplesmente uma responsabilização baseada no que prevê a lei e respeitando a fase vivida pelo adolescente, principalmente o dependente químico, que além de enfrentar as mudanças que a adolescência representa, é ainda mais fragilizado em razão da dependência de drogas. Acredita-se que somente assim as medidas aplicadas poderão apresentar resultados positivos efetivos. Por fim, me despeço agradecendo a coordenação do curso de Direito pelo convite e pela oportunidade de expor a pesquisa que realizei para a elaboração do trabalho de conclusão. Muito obrigada!